Meu nome é Felipe. Estava em casa no meu dia de folga, tudo correndo normalmente, até eu receber uma carta estranha na minha caixa de correio. O envelope já estava meio desgastado, parecendo ter passado muito tempo guardado. Mas o que me deixou mais perplexo foi o destinatário ser eu mesmo, escrito com a minha própria letra. Na hora, achei que fosse algum tipo de engano ou que alguém estivesse pregando uma peça. Mas quando abri a carta, a situação ficou ainda mais bizarra. Era uma mensagem com detalhes sobre coisas que ainda não tinham acontecido, mas que estavam prestes a ocorrer no futuro. A carta mencionava acidentes, tragédias e perdas, incluindo até mesmo minha própria morte. O mais assustador é que as descrições eram extremamente específicas, com datas e locais exatos. Fiquei atônito, com o coração acelerado, sem saber o que pensar ou como reagir. Passei um bom tempo olhando para aquela carta, tentando entender o que estava acontecendo. Quem teria enviado aquilo? Como alguém poderia saber tanto sobre o meu futuro? Não conseguia encontrar respostas para essas perguntas e só podia esperar para ver o que iria acontecer nas próximas semanas. Tentei ignorar o que estava escrito nela, mas as coisas logo começaram a sair dos trilhos. A primeira tragédia aconteceu poucos dias depois, como a carta previa. Era um acidente de carro e o local mencionado era exatamente o mesmo que estava descrito na carta. Felizmente, eu não estava envolvido diretamente, mas conhecia as pessoas que estavam. Foi quando percebi que a carta parecia ser muito mais do que uma brincadeira de mau gosto. Quanto mais eu lia e relia a carta, mais preocupado ficava. Cada previsão era mais assustadora que a outra, com detalhes precisos sobre acidentes com pessoas que conhecia e locais por onde eu costumava passar. Comecei a evitar os lugares mencionados na carta e a alertar as pessoas sobre as possíveis tragédias. No entanto, mesmo com minhas tentativas de prevenir as tragédias, elas continuavam a acontecer de uma forma ou de outra. Era como se o destino já estivesse traçado e eu não tivesse como fugir. Isso me deixou ainda mais apavorado e preocupado com o que mais poderia estar por vir. A carta me deixou em um estado de ansiedade constante, tentando descobrir como evitar o pior. No entanto, eu ainda não tinha ideia de como enfrentar ou impedir essas previsões assustadoras. Eu estava tentando lidar com isso, mas uma previsão específica não me saía da cabeça: a data da minha própria morte. A carta mencionava um dia específico, uma data que estava se aproximando rapidamente. A ideia de saber o dia em que eu poderia morrer me deixou em um estado constante de pânico. Era como se eu estivesse contando os segundos até meu fim, com medo do que aconteceria naquele dia. Pensei em várias maneiras de evitar a morte. Ficar em casa o dia inteiro, não pegar o carro, não sair para trabalhar, não me envolver em qualquer situação de risco. Mas nada parecia uma solução definitiva, e o medo só aumentava. Passei noites sem dormir, tentando planejar como escapar do meu destino. A ansiedade me consumia a cada dia que passava, e as horas que faltavam para a data fatídica me deixavam em pânico. Decidi contar a alguns amigos sobre a situação, esperando encontrar algum apoio ou solução. Mas mesmo com suas palavras de incentivo, o peso da data da minha morte prevista ainda pairava sobre mim. Tentei me manter forte, mas era difícil não pensar no que poderia acontecer quando aquele dia chegasse. Em uma noite de muita angústia, eu estava conversando com meu amigo Lucas sobre as cartas e as previsões que estavam se concretizando. Ele me escutou com atenção e, depois de refletir, sugeriu uma solução que poderia nos ajudar a quebrar a maldição das cartas. Lucas mencionou que em algumas culturas, quando alguém é amaldiçoado com previsões negativas, uma forma de quebrar a maldição é devolver a carta ao remetente. No caso da carta que eu recebi, o remetente era eu mesmo. Então ele sugeriu que eu reescrevesse uma carta para mim mesmo, com uma nova data, pedindo que a maldição fosse anulada e enviando energias positivas ao futuro. Achei a ideia um pouco estranha.
mas estava disposto a tentar qualquer coisa para mudar o destino anunciado pela carta. Lucas me ajudou a escrever a carta, enfatizando palavras de esperança, proteção e mudanças positivas. Na carta, escrevemos também um pedido para que as previsões negativas fossem desfeitas e substituídas por um futuro mais brilhante. Depois de escrever a carta, segui a orientação do meu amigo para enterrá-la em um local seguro, de preferência perto de uma árvore que simbolizasse vida e força. Enterrei a carta com uma sensação de esperança, torcendo para que a maldição finalmente se quebrasse. Agora só restava aguardar para ver se a solução do meu amigo surtiria efeito. Estava disposto a fazer qualquer coisa para escapar do destino sombrio que a carta original previu para mim. Após enterrar a carta, conforme a orientação do Lucas, voltei para casa com um misto de esperança e apreensão. Nas semanas seguintes, comecei a notar uma mudança sutil, mas significativa em minha vida. Os eventos que a carta original havia previsto começaram a se desfazer. Os acidentes que estavam destinados a acontecer foram evitados e as perdas iminentes não se concretizaram. Fiquei aliviado, mas ao mesmo tempo me perguntando se aquilo realmente era o resultado da solução do meu amigo ou apenas coincidência. Conforme os dias passavam, a data da minha morte se aproximava e eu estava ansioso para ver se realmente havia quebrado a maldição. Quando o dia finalmente chegou, eu estava mais atento do que nunca, mas nada de ruim aconteceu. Passei o dia de forma tranquila e quando cheguei em casa à noite, me senti grato por estar são e salvo. Depois daquele dia, minha vida voltou ao normal. Senti que havia sido abençoado de alguma forma por conseguir escapar do destino sombrio anunciado pela carta. Hoje, continuo a viver minha vida normalmente. Graças à ajuda do Lucas e à nossa tentativa de quebrar a maldição, consegui mudar o rumo do meu futuro e viver para contar essa história. Sou a Camila, e esse relato que vou contar começou de uma forma estranha. Certo dia, eu estava em casa quando recebi um pacote pelo correio. Era de um parente distante que vive em uma cidade pequena do interior. Eu nem lembrava mais desse parente. Faziam anos que não nos falávamos, então já achei esquisito. Curiosa, abri o pacote para ver o que era. Me surpreendi ao encontrar uma boneca antiga dentro. Ela vestia um vestido de renda branco com detalhes em azul, cabelo loiro e enrolado. Mas o que realmente me chamou a atenção foram os olhos. Eles pareciam me encarar fixamente, o que me deixou com um arrepio. Anexado à boneca, havia um bilhete do meu parente dizendo que era um presente especial e que eu deveria mantê-la por perto. O que achei estranho é que ele não deu mais detalhes sobre o motivo disso. Mesmo achando esquisito, resolvi colocar a boneca na prateleira da sala como um item decorativo. Quem sabe ela poderia trazer uma atmosfera retrô para o ambiente. Porém, desde o momento em que abri a caixa, senti uma certa inquietação, como se algo estivesse diferente em casa. Mas decidi não dar muita importância a isso naquele momento. Depois de colocar a boneca na prateleira da sala, eu tentei esquecer um pouco a sensação estranha que ela me causava. No entanto, as coisas ficaram ainda mais esquisitas durante a noite. Eu estava dormindo quando acordei com um sussurro suave perto da minha cama. No início, achei que fosse o vento ou alguma coisa caindo, mas o som continuava e parecia ficar cada vez mais próximo. Me virei para ver se alguém estava ali, mas não havia ninguém. Foi então que percebi algo aterrorizante. Na penumbra do quarto, notei um sorriso sinistro na boneca que estava sentada em uma cadeira ao lado da minha cama. Seus olhos pareciam brilhar e ela parecia estar sussurrando algo, mas eu não conseguia entender exatamente o que era. Assustada, eu me afastei da boneca, acendi a luz e tentei respirar fundo para me acalmar. Com a luz acesa, a boneca voltou ao seu estado normal, com a expressão serena de sempre. Pensei que talvez fosse apenas um sonho, ou minha imaginação, me pregando peças. Na manhã seguinte, decidi colocar a boneca de volta na prateleira da sala,
na esperança de que isso acabasse com essa sensação perturbadora. Mas aquela primeira noite deixou uma marca em mim, e eu não consegui parar de pensar no sorriso sinistro da boneca enquanto ela estava ao meu lado enquanto eu dormia. Depois daquela primeira noite estranha com a boneca, eu fiquei com uma pulga atrás da orelha. Mas tentei continuar minha rotina normalmente, trabalhando durante o dia e voltando para casa à noite. Acontece que a coisa não parou por aí. A cada noite, o sorriso perturbador da boneca parecia se tornar mais frequente. Às vezes, eu acordava no meio da madrugada e lá estava ela, com aquele sorriso aterrorizante. Parecia que ela estava me observando dormir. Uma noite, decidi colocá-la dentro de um armário trancado para ver se as coisas melhoravam. Mas acordei com o mesmo sussurro ao meu lado e o mesmo sorriso sinistro. A boneca estava sentada de novo na cadeira ao lado da minha cama. Eu não sabia como ela tinha saído de lá. Isso começou a mexer comigo de uma forma assustadora. Meus sonhos ficaram cheios de sombras e sussurros, e eu não conseguia mais dormir direito. Eu passava o dia todo cansada e agitada, com medo do que poderia acontecer à noite. Parecia que a boneca estava ganhando poder sobre mim. Comecei a pesquisar sobre bonecas antigas amaldiçoadas, tentando entender se havia algo que eu pudesse fazer para acabar com aquilo. Eu ainda não tinha encontrado uma resposta, mas uma coisa eu sabia. Precisava fazer algo logo, ou perderia completamente o controle sobre minha vida. As noites continuavam a piorar, com o sorriso da boneca ficando mais macabro e os sussurros mais perturbadores. Eu não conseguia mais aguentar aquela situação. Decidi então que precisava me livrar da boneca. Eu sabia que tinha recebido ela como presente de um parente distante, mas isso não era motivo para mantê-la em casa, causando tantos problemas. Durante o dia, enquanto estava com a cabeça mais tranquila, resolvi agir. Peguei a boneca e coloquei-a em uma caixa, selando-a com fita adesiva para garantir que ela não escaparia. Saí de casa e fui até um local afastado, um descampado nas proximidades da cidade. Lá, cavei um buraco profundo e enterrei a caixa com a boneca dentro. Joguei terra por cima até cobrir completamente, tentando garantir que ela não pudesse sair de lá. No caminho de volta para casa, senti um alívio imediato. Por mais que fosse apenas uma boneca, parecia que ela carregava algo sombrio consigo. E agora que estava longe de mim, parecia que minha vida voltava ao normal. As noites seguintes foram mais tranquilas. Nenhum sorriso assustador me acordava e os sussurros sumiram. Aos poucos, voltei a dormir bem e me recuperar do desgaste que tinha sofrido. Essa experiência me deixou marcada para sempre, mas pelo menos eu consegui me livrar da boneca amaldiçoada. Não sei se ela ficou enterrada para sempre ou se alguém pode encontrá-la, mas espero que fique longe de mim e de qualquer outra pessoa que possa ser afetada por ela. Meu nome é Fernanda e essa história começou há algumas semanas. Era uma noite tranquila, até que à meia-noite meu celular tocou com um número desconhecido na tela. Normalmente, não atendo chamadas de números que não conheço, mas naquela hora, algo me fez pegar o telefone. Ao atender, ouvi uma voz baixa e rouca dizendo meu nome, como se conhecesse muito bem quem eu era. Perguntei quem estava falando, mas não obtive uma resposta direta. A voz começou a narrar detalhes íntimos da minha vida, coisas que ninguém além de mim saberia. Senti um nó no estômago, com medo e confusa. Como alguém poderia saber tanto sobre mim? Desliguei rapidamente, tentando não mostrar meu pânico. Tentei me convencer de que era apenas uma brincadeira de mau gosto ou alguém com más intenções tentando me assustar. Naquela noite, não consegui dormir direito. A voz continuava ecoando na minha cabeça e eu ficava me perguntando quem poderia estar por trás daquela ligação. A sensação de insegurança e medo ficou comigo por muito tempo. Depois daquela primeira chamada, fiquei tensa e inquieta. Achei que talvez fosse apenas um trote e que não se repetiria, mas estava enganada.
Na noite seguinte, à meia-noite, o celular tocou novamente com o mesmo número desconhecido na tela. Desta vez, eu hesitei antes de atender, mas decidi pegar o telefone para tentar descobrir o que estava acontecendo. Ao colocar o celular no ouvido, ouvi a mesma voz rouca. Ela me chamava pelo nome e começou a falar sobre coisas ainda mais específicas da minha vida. A voz mencionou os livros que eu estava lendo, as músicas que ouvia recentemente e até os lugares por onde tinha passado durante o dia. Cada detalhe revelado me deixava mais apavorada, porque não fazia sentido como alguém poderia saber tanto sobre mim. Comecei a questionar a pessoa do outro lado da linha, tentando descobrir quem era, mas a voz apenas ria de maneira perturbadora. Desliguei o telefone, mas não conseguia entender o que estava acontecendo. A ideia de ser perseguida por alguém me deixou em pânico. As chamadas continuaram nos dias seguintes, sempre à meia-noite, e eu não sabia o que fazer. Parecia que a voz estava me vigiando constantemente, me monitorando, e isso estava me deixando cada vez mais desesperada. Os dias passaram e as chamadas não pararam. Minha ansiedade só aumentava a cada noite que o telefone tocava à meia-noite. Em uma dessas chamadas, ao invés da chamada ser de um número desconhecido, apareceu o número na tela. Decidi tentar descobrir de onde vinha aquele número misterioso. Comecei pesquisando o número na internet, mas não encontrei nada útil. Nenhum cadastro, nenhum comentário sobre ele, nada que me ajudasse a entender de onde estava vindo ou quem poderia estar por trás das ligações. Resolvi então falar com um amigo que trabalha em uma operadora de telefonia. Ele conseguiu algumas informações sobre o número para mim, mas o que descobri foi ainda mais assustador. O número pertencia a uma pessoa que havia morrido há muitos anos. Minha cabeça girava. Como isso era possível? Fiquei com ainda mais medo, pensando em todas as possibilidades. Tentei ligar de volta para o número, mas sempre dava caixa postal ou a chamada caía sem ninguém atender. Desesperada, pensei em trocar de número, mas eu sabia que aquilo não resolveria o problema. Se o número realmente pertencia a uma pessoa falecida, quem ou o que estava por trás dessas chamadas? Fiquei dividida entre continuar ignorando as ligações ou buscar ajuda de alguém especializado em casos paranormais. Apesar de saber da origem do número, não consegui evitar de atender a próxima chamada. Quando o telefone tocou à meia-noite, respirei fundo e decidi enfrentar a situação. Atendi com a voz trêmula, esperando ouvir a voz baixa e rouca. Dessa vez, a voz era ainda mais sinistra, falando sobre eventos recentes em minha vida que ninguém além de mim poderia saber. Era como se essa entidade estivesse me vigiando o tempo todo, acompanhando cada passo meu. Enquanto a voz sussurrava segredos meus, senti um arrepio. A entidade disse que sabia dos meus medos e que queria que eu fizesse algo para ela. Antes que pudesse perguntar o que ela queria, a ligação caiu. Fiquei paralisada com o telefone na mão, tentando entender o que havia acabado de acontecer. A voz parecia mais próxima dessa vez, quase como se estivesse ao meu lado, sussurrando em meu ouvido. Os dias seguintes foram tensos. Recebi uma nova ligação na noite seguinte, mas dessa vez havia apenas estática na linha. Desliguei o telefone, mas não consegui dormir, temendo as próximas ligações e o que a entidade poderia querer de mim. Eu sabia que precisava encontrar uma solução para essa situação, mas por enquanto me sentia presa em um pesadelo sem fim. A noite seguinte chegou, e como de costume, o telefone tocou à meia-noite. Mesmo com medo, atendi a ligação. A voz familiar, baixa e rouca, parecia ansiosa dessa vez. Ela me pediu para fazer algo que mexeu com meu coração. A voz sussurrou que eu precisava encontrar um antigo diário de família guardado no sótão da casa dos meus pais. Disse que nele havia um segredo que precisava ser revelado para que eu encontrasse paz. Essa informação me abalou, pois aquele diário era algo que eu nem sabia que existia. Mas minha mãe costumava contar histórias de um caderno velho que havia pertencido à minha avó.
Ela sempre dizia que o diário continha segredos que não deveriam ser revelados. A voz me avisou que eu deveria cumprir essa tarefa até o final da semana, ou enfrentaria consequências terríveis. O medo do desconhecido misturado à curiosidade sobre o diário me deixou em um estado de tensão constante. Passei o restante da noite tentando entender o pedido da voz. Por que ela queria que eu encontrasse o diário? O que esse segredo poderia revelar? Por que aquilo era tão importante? No fundo, eu sentia que precisava cumprir essa missão para acabar com as ligações e a sensação de estar sendo vigiada. A voz sabia tudo sobre mim e parecia conhecer meus segredos mais íntimos. Eu não queria descobrir o que aconteceria se eu não fizesse o que ela pedia. Com a pressão do pedido da voz pesando em mim, tomei a decisão de visitar meus pais no dia seguinte. Tive que inventar uma desculpa para chegar ao sótão, dizendo que estava procurando algumas lembranças antigas. Quando cheguei ao sótão, demorei um tempo para encontrar o diário. Ele estava escondido em uma caixa de madeira, empoeirado e com a capa desgastada pelo tempo. Abri o diário e comecei a ler as primeiras páginas. O conteúdo do diário revelou segredos sombrios sobre minha família, incluindo histórias de rituais e pactos feitos por meus antepassados. Descobri que minha família havia feito um pacto com uma entidade sombria em troca de riqueza e poder. Parte do acordo envolvia manter o segredo sobre a existência do diário e dos rituais. A voz ao telefone era a entidade sombria que queria que eu encontrasse o diário para cumprir a última parte do pacto. Ao expor os segredos da minha família, a entidade seria libertada da prisão que meus antepassados haviam criado. Percebendo o perigo que estava enfrentando, fechei o diário imediatamente e decidi queimá-lo. Saí do sótão e fiz uma fogueira no quintal dos meus pais, jogando o diário dentro do fogo. Enquanto ele queimava, senti um alívio imediato, como se uma presença opressiva tivesse me deixado. Depois daquele dia, as ligações pararam completamente. Nunca mais ouvi a voz e minha vida voltou ao normal. Embora não tenha revelado os segredos do diário a ninguém, sabia que havia protegido minha família e evitado consequências mais terríveis.